Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro, é óbvio que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já eu quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar conosco através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, o sininho para você receber toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar, além de deixar o seu like e o seu comentário, que é muito importante. Você também pode acompanhar a gente pelo Facebook Rádio AE. É só você colocar lá na barra de pesquisa do Facebook que você vai nos encontrar lá como Rádio AE. Tem também o aplicativo da Antena Esportiva que você pode baixar na Google Play e na Apple Store de graça e sem ocupar espaço na memória do seu dispositivo. E também tem as redes sociais da Antena Esportiva para você seguir. O Twitter é o @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. @rádio Antena Esportiva é o nosso Instagram. Antes da gente falar do concurso 1012, deste final de semana, vamos falar da Bet Nacional. A dica que eu vou te dar é apostar também na Bet Nacional. Lá tem vários mercados para você apostar, não apenas no resultado final. E para você apostar na Bet Nacional e ajudar a Rádio Antena Esportiva, é só você escanear o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você fazer o seu cadastro, é só colocar o código de afiliado BE Antena. Código que também está no canto direito da sua tela para você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook. Bet Nacional, profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois da dica do Maicon Santos, vamos agora ao que interessa, que é o concurso 1012 da Loteca neste final de semana, com prêmio estimado em R$600 mil, prêmio acumulado. Então você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde para quem sabe você faturar essa grana toda. Lembrando que o prêmio é dividido caso tenha mais de um apostador com 14 pontos marcados. Esta é a programação do concurso 1012 com jogos das séries A, B e C do Brasileirão e um jogo da Premier League. Vamos a eles. Jogo 1, Corinthians e Palmeiras. Jogo 2, Goiás e Avaí. Jogo 3, Confiança e Atlético Cearense. Jogo 4, Cuiabá e Juventude. Jogo 5, CRB e Grêmio.
Jogo 6, Botafogo e Atlético Goianiense. Jogo 7, Coritiba e Atlético Mineiro. Jogo 8, Novo Horizontino e Criciúma. Jogo 9, Chelsea e Tottenham. Jogo 10, Ceará e Fortaleza. Jogo 11, Flamengo e Atlético. Jogo 12, São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo 13, América Mineiro e Santos. E jogo 14, Internacional e Corinthians. Vamos analisar todos esses 14 jogos a partir de agora aqui no Som da Antena Esportiva. Então, não desgrude do YouTube, do Facebook e do nosso aplicativo para quem sabe você faturar essa grana toda, R$600 mil. Jogo 1, o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras. Sábado, 8h30 da noite no Morumbi, pela rodada 21 do Brasileirão Série A. O Corinthians é o segundo colocado com 39 e o Palmeiras é o líder com 45 pontos, ou seja, o duelo entre os dois primeiros colocados na tabela de classificação da Série A. Na rodada passada, o Corinthians empatou fora de casa com o Avaí em 1-1 e o Palmeiras venceu o Goiás em casa por 3-0. Pela Taça Libertadores da América no meio de semana, o Timão foi eliminado pelo Flamengo após perder no Maracanã por 1-0 e o Palmeiras avançou para a semifinal, mesmo empatando em 0-0 com o Atlético Mineiro no tempo normal, mas o time do técnico Abel Ferreira, se consagrou aí nos pênaltis. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians do técnico Vitor Pereira, outro técnico português, vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. E o Palmeiras vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Palmeiras tem 72% de aproveitamento e o Corinthians tem 72% como mandante e o Palmeiras como visitante tem 69% de aproveitamento. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Corinthians, 37% de chances de empate e 41% de chances de vitória para o Palmeiras. Isso porque o Corinthians defende uma invencibilidade de 22 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A e, além disso, o Timão venceu as últimas 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Já o Palmeiras está invicto nas 12 partidas que fez até agora fora de casa neste Brasileirão Série A, ou seja, ainda não perdeu atuando como visitante, e o Palmeiras venceu as últimas 5 partidas válidas pelo Brasileirão Série A. Jogo 2, Goiás e Avaí, sábado 4h30 da tarde, no estádio Ailê Pinheiro, mais conhecido como a Serrinha, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Goiás é o 13º com 25 pontos, e o Avaí é o 16º com 22, o time catarinense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Goiás perdeu fora de casa para o Palmeiras por 3-0 e o Avaí empatou em 1-1 com o Corinthians, atuando em casa. Nos últimos 5 jogos, o Esmeraldino conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Avaí também vem de uma draga danada, apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante, na temporada o Goiás acumula 54% de aproveitamento e o Avaí tem um péssimo desempenho como visitante neste ano, apenas 16% de aproveitamento. As probabilidades indicam 47% de chances de vitória para o Goiás, 32% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Avaí. Isso porque o Goiás sofreu apenas 2 derrotas nas 10 partidas que fez como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Goiás venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante, enfrentando o Avaí. Já o Avaí saiu derrotado em todas as últimas 4 partidas como visitante que fez pelo Brasileirão Série A, e o time catarinense venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Goiás. Jogo 3, Confiança e Atlético Cearense, sábado 5 da tarde no Batistão, pela rodada 19 do Brasileirão Série C, a última da primeira fase da terceirona. Muito bem,
duas equipes que brigam contra o rebaixamento para a Série D do Brasileirão. O Confiança é o 15º com 20 pontos e o Atlético Cearense é o 17º com 19. O Atlético Cearense está dentro da zona de rebaixamento. Na rodada passada, o Confiança perdeu fora de casa para o Brasil de Pelotas por 1-0, enquanto o Atlético Cearense perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Confiança vem de 2 vitórias e 3 derrotas e o time cearense vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Como mandante na temporada, o Confiança acumula 62% de aproveitamento e o Atlético Cearense, na condição de visitante, tem apenas 35% de aproveitamento. Lembrando que o Atlético foi rebaixado no Campeonato Cearense e vai disputar a Série B do estadual no ano que vem. As probabilidades indicam 36% de chances de vitória para o Confiança, 33% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Atlético Cearense, o que indica a tendência de um duelo equilibrado, até porque as duas equipes brigam para sair do rebaixamento. Na verdade, o Confiança está fora da zona de rebaixamento e o Atlético Cearense está dentro do Z4. O Confiança venceu todas as últimas 3 partidas como mandante pelo Brasileirão Série C e o time sergipano sofreu apenas uma derrota nas últimas 7 partidas que fez como mandante pelo Brasileirão Série C. Já o Atlético Cearense venceu apenas 4 das últimas 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série C e, além disso, sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 10 partidas válidas pela Série C. Jogo 4, Cuiabá e Juventude. Sábado, 8h30 da noite, na Arena Pantanal, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Cuiabá é o 18º com 20 pontos e o Juventude é o 20º com 16. Duas equipes que estão dentro da zona de rebaixamento para a Série B. Na rodada passada, o Auriverde Pantaneiro perdeu para o Fluminense fora de casa por 1-0 e o Juventude em casa perdeu para o América Mineiro pelo mesmo placar, 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Cuiabá não venceu, foram 4 derrotas e 1 empate, enquanto o Juventude vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Cuiabá tem 57% de aproveitamento e o Juventude, como visitante, tem 28% de aproveitamento apenas. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Cuiabá, 43% de chances de empate e 16% de chances de vitória para o Juventude, ou seja, uma partida que tem a tendência de coluna 1 ou coluna do meio. O Cuiabá sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A. Além disso, o time matogrossense jamais foi derrotado pelo Juventude em toda a história do duelo. Já o Juventude acumula um jejum de 7 partidas sem vitória na condição de visitante pelo Brasileirão Série A e o Juventude também saiu derrotado nos 2 últimos duelos contra o Cuiabá. Jogo 5, CRB e Grêmio. Sábado, 8h30 da noite, no Rei Pelé, pela rodada 24 do Brasileirão Série B. O CRB é o 12º com 29 pontos e o Grêmio é o vice-líder com 43 pontos ganhos. Na rodada passada, o CRB perdeu para o Náutico por 2-1 e o Grêmio venceu o Operário Ferroviário por 5-1. A rodada passada da Série B, que foi realizada neste último meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o CRB acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, vem de um jejum de 3 jogos sem vencer, enquanto o Grêmio vem de uma invencibilidade. Nos últimos 5 jogos, foram 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o CRB acumula 64% de aproveitamento e o Grêmio, como visitante, tem 43% de aproveitamento. As probabilidades indicam 11% de chances de vitória para o CRB,
48% de chances de empate e 51% de chances de vitória para o Grêmio. Isso porque o CRB defende uma invencibilidade de 11 partidas como mandante pelo Brasileirão Série B, e o CRB jamais venceu o Grêmio na história do duelo. Já o tricolor gaúcho empatou 9 das 12 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e defende uma invencibilidade de 17 partidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 6. Botafogo e Atlético Goianiense. Sábado, 9 da noite, no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Fogão é o 12º com 25 pontos e o Dragão é o penúltimo colocado, 19º com 20 pontos ganhos. Na rodada passada, o Botafogo empatou em casa com o Ceará em 1-1, enquanto o Atlético Goianiense recebeu o Red Bull Bragantino e venceu por 2-1. O Botafogo não teve compromisso neste meio de semana, diferentemente do rival deste final de semana, que conseguiu uma classificação histórica e maiúscula para cima do Nacional do Uruguai, 3-0, e o Atlético Goianiense está na semifinal da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo do técnico Luiz Castro conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Dragão do técnico Jorginho vem de 4 vitórias e um empate, sendo que foram 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Botafogo acumula 51% de aproveitamento e o Atlético Goianiense, como visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 49% de chances de vitória para o Botafogo, 30% de chances de empate e 21% de chances de vitória para o Atlético Goianiense. Vamos às dicas. O Botafogo venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A e acumula um jejum de 5 duelos sem vitória sobre o Atlético Goianiense. Já o Atlético Goianiense venceu apenas uma das 10 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o Dragão venceu os 2 últimos duelos como visitante, enfrentando o Botafogo. Jogo 7. Coritiba e Atlético Mineiro. Domingo, 11 da manhã, no Couto Pereira, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Coxa é o 15º com 22 pontos e o Galo é o 7º com 32. Na rodada passada, o Coritiba perdeu para o Santos em casa por 2-1 e o Atlético Mineiro também vem de derrota, perdeu para o Atlético por 3-2 também em casa. O Coritiba não teve compromisso neste meio de semana. Por outro lado, o Atlético Mineiro empatou com o Palmeiras em 0-0 e nos pênaltis acabou eliminado nas quartas de final da Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba do técnico paraguaio Gustavo Morinigo conseguiu apenas uma vitória e 4 derrotas, enquanto o Atlético Mineiro do técnico Cuca, que ainda não venceu após retornar ao comando do time, conseguiu apenas 2 empates e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Coritiba acumulou 68% de aproveitamento até agora e o Atlético Mineiro, como visitante, tem 61% de aproveitamento. As probabilidades indicam 34% de chances de vitória para o Coritiba, 30% de chances de empate e 37% de chances de vitória para o Atlético Mineiro. Vamos saber o porquê desse equilíbrio. O Coritiba venceu apenas 2 das últimas 13 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético Mineiro. Por outro lado, o Atlético Mineiro venceu apenas uma das últimas 6 partidas válidas pelo Brasileirão Série A, porém defende uma invencibilidade de 5 duelos enfrentando o Coritiba. Jogo 8. Novo Horizontino e Criciúma. Domingo, 11 da manhã, no Jorge de Biase, pela rodada 24 do Brasileirão Série B.
O Novo Horizontino é o 13º com 28 pontos e o Criciúma é o 10º com 30 pontos ganhos. Na rodada realizada neste meio de semana, o Tigre de Novo Horizonte empatou fora de casa com a Chapecoense em 2-2 e o Criciúma, o Tigre catarinense, também vem de empate, 0-0 com o Guarani em casa. Nos últimos 5 jogos, o Novo Horizontino acumulou apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Novo Horizontino vem de 4 jogos sem vencer, enquanto o Criciúma experimenta um período de invencibilidade nos últimos 5 jogos, contabilizando com as partidas pelo Campeonato Catarinense Série B, vem de 3 vitórias e 2 empates. Como mandante na temporada, o Novo Horizontino tem 35% de aproveitamento e o Criciúma, como visitante, tem 39% de aproveitamento. As probabilidades indicam 27% de chances de vitória para o Novo Horizontino, 47% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o Criciúma. O Novo Horizontino venceu apenas uma das últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série B e defende uma invencibilidade de 2 duelos contra o Criciúma. Já o Criciúma venceu apenas 2 das 11 partidas como visitante neste Brasileirão Série B e o Criciúma, além disso, empatou as últimas 3 partidas válidas pelo Brasileirão Série B. Jogo 9, Chelsea e Tottenham. Domingo, 12h30, no horário de Brasília, no Stamford Bridge, pela rodada 2 da Premier League, o campeonato inglês. Campeonato que começou agora. O Chelsea é o 6º com 3 pontos e o Tottenham é o líder com a mesma pontuação, as duas equipes separadas pelos critérios de desempate. Na rodada inaugural, o Chelsea, fora de casa, bateu o Everton por 1-0 e o Tottenham, em casa, venceu o Southampton pelo placar de 4-1. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesma situação do Tottenham nos últimos 5 compromissos. As duas equipes ainda não atuaram como mandante, no caso do Chelsea, e como visitante, no caso do Tottenham. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Chelsea, 28% de chances de empate e 42% de chances de vitória para o Tottenham. O Chelsea sofreu apenas 5 derrotas nas últimas 33 partidas pela Premier League e defende uma invencibilidade de 7 duelos como mandante contra o Tottenham. Por outro lado, o Tottenham defende uma invencibilidade de 7 partidas pela Premier League, incluindo jogos da temporada passada, e os Spurs venceram apenas 7 dos últimos 44 duelos contra o Chelsea pela Premier League. Jogo 10, Ceará e Fortaleza, o clássico rei, que será disputado neste domingo, às 4 da tarde, na Arena Castelão, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Ceará é o 14º com 25 pontos e o Fortaleza é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, é o 17º com 21 pontos ganhos. Na rodada passada, o Ceará empatou com o Botafogo em 1-1, enquanto o Fortaleza venceu o Internacional pelo placar de 3-0, jogando em casa. O Ceará jogou pela Copa Sul-Americana, enfrentou o São Paulo e daqui a pouco eu trago o resultado. Mas, assim, só adiantando, o Ceará venceu no tempo normal e foi eliminado pelo tricolor paulista nos pênaltis. Então, nos últimos 5 jogos, o Ceará vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Fortaleza vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Ceará acumula 64% de aproveitamento, enquanto o Fortaleza, como visitante, tem 44% de aproveitamento. As probabilidades indicam o que é óbvio, um equilíbrio. 32% de chances de vitória para o Ceará
37% de chances de empate e 31% de chances de vitória para o Fortaleza. O Ceará sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 27 partidas como mandante pelo Brasileirão Série A, e o Ceará venceu 4 dos últimos 10 clássicos contra o Fortaleza. Por outro lado, o Tricolor sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas pelo Brasileirão Série A e também venceu apenas 3 dos últimos 10 clássicos contra o Ceará. Jogo 11, Flamengo e Atlético. Domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Flamengo é o quinto colocado com 36 pontos e o Atlético está logo à frente, na quarta colocação, com 37 pontos. Na rodada passada, o Flamengo venceu o São Paulo fora de casa por 2-0 e o Atlético, fora de casa, derrotou o Atlético Mineiro pelo placar de 3-2. Na rodada deste meio de semana, o time do Rio de Janeiro pegou o Corinthians no Maracanã, recebeu o Corinthians e venceu por 1-0, avançando para a semifinal da Taça Libertadores da América. E o Furacão visita o Estudiantes na Argentina, ainda nesta quinta-feira, pela Taça Libertadores da América. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo acumulou 4 vitórias e 1 empate, e o Atlético vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Flamengo tem um aproveitamento de 77% e o Atlético, na condição de visitante, tem 47% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o Flamengo contra 31% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Furacão. O Flamengo venceu todas as últimas 5 partidas pelo Brasileirão Série A e o Mengão venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Atlético. Por outro lado, o Atlético sofreu apenas 2 derrotas nas últimas 15 partidas pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o Flamengo. Jogo 12, São Paulo e Red Bull Bragantino. Domingo, 4 da tarde, no Morumbi, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O São Paulo é o 11º com 26 pontos e o Red Bull Bragantino é o 8º com 30 pontos ganhos. Na rodada passada, o tricolor paulista, perdeu, tá? Perdeu para o Flamengo por 2-0 e o Red Bull Bragantino perdeu também, só que para o Atlético Goianiense, fora de casa pelo placar de 2-1. O time de Bragança Paulista não teve compromisso neste meio de semana, ao contrário do São Paulo, que apesar da derrota para o Ceará por 2-1 no tempo normal, conseguiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Então São Paulo é um dos brasileiros que vão jogar a semifinal da Sula. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Rogério Ceni, o Robocop, vem de 3 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Red Bull Bragantino, do técnico Maurício Barbieri, tem o mesmo retrospecto, ou seja, 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2022, o São Paulo acumula 75% de aproveitamento e o Red Bull Bragantino, como visitante, tem 27% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para o São Paulo, 33% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, o que demonstra um duelo equilibrado. São Paulo venceu apenas uma das últimas 10 partidas pelo Brasileirão Série A e venceu apenas um dos 8 duelos contra o Red Bull Bragantino em toda a história. Por outro lado, o Red Bull Bragantino venceu apenas 2 das 10 partidas como visitante pelo Brasileirão Série A e defende uma invencibilidade de 4 duelos contra o São Paulo.
Jogo 13, América Mineiro e Santos. Domingo, 6 da tarde, na Arena Independência, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Coelho é o 10º colocado com 27 pontos e o Peixe é o 9º com 30 pontos. Na rodada passada, o América Mineiro venceu o Juventude fora de casa por 1-0 e o Santos bateu o Coritiba também fora de casa pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o América Mineiro conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas e o Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, o América Mineiro acumulou 49% de aproveitamento até agora e o Santos, como visitante em 2022, tem 35% de aproveitamento. As probabilidades indicam 29% de chances de vitória para o América Mineiro, 37% de chances de empate e 34% de chances de vitória para o Santos. O América Mineiro sofreu apenas 3 derrotas nas 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. E o América Mineiro venceu todos os últimos 3 duelos como mandante contra o Santos. Por sua vez, o Santos venceu apenas 2 das 10 partidas como visitante neste Brasileirão Série A e o Santos venceu 5 dos últimos 10 duelos contra o América Mineiro. Jogo 14, Internacional e Fluminense. Domingo, 7 da noite, no Beira-Rio, pela rodada 22 do Brasileirão Série A. O Colorado é o 6º colocado com 33 pontos e o Fluminense é o 3º com 38 pontos. Na rodada passada, o Inter perdeu fora de casa para o Fortaleza por 3-0 e o Fluminense no Maracanã bateu o Cuiabá pelo placar de 1-0. O Internacional ainda tem um compromisso neste meio de semana, vai receber o Melgar do Peru pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Mano Menezes, o Internacional, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o time do técnico Fernando Diniz, o Fluminense, vem de 4 vitórias e 1 empate. Como mandante na temporada, o Internacional acumula 67% de aproveitamento e o Fluminense como visitante, tem 68% de aproveitamento. As probabilidades indicam 24% de chances de vitória para o Internacional, 41% de chances de empate e 35% de chances de vitória para o Fluminense. O Internacional sofreu apenas 1 derrota nas 10 partidas como mandante neste Brasileirão Série A. Além disso, o Internacional venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Fluminense. Por sua vez, o Fluminense defende uma invencibilidade de 10 partidas pelo Brasileirão Série A e o Fluminense venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos como visitante contra o Internacional. Muito bem, vamos para a programação do concurso 1012 da Loteca novamente, lembrando sempre o prêmio R$600 mil para quem acertar os resultados dos 14 jogos, ou seja, prêmio acumulado. Jogo 1, Corinthians e Palmeiras. Jogo 2, Goiás e Avaí. Jogo 3, Confiança e Atlético Cearense. Jogo 4, Cuiabá e Juventude. Jogo 5, CRB e Grêmio. Jogo 6, Botafogo e Atlético Goianiense. Jogo 7, Coritiba e Atlético Mineiro. Jogo 8, Novo Horizontino e Criciúma. Jogo 9, Chelsea e Tottenham. Jogo 10, Ceará e Fortaleza. Jogo 11, Flamengo e Atlético. Jogo 12, São Paulo e Red Bull Bragantino. Jogo 13, América Mineiro e Santos. E jogo 14, Internacional e Fluminense. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os resultados dos 14 jogos da Loteca deste final de semana. É isso, estamos encerrando, portanto, mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência. Deixe o seu like, compartilhe o Lotecando para os amigos, para os colegas de trabalho, para os parentes, para quem você quiser. Estamos no YouTube, no Facebook e também no aplicativo da Antena Esportiva. Convidando você a se juntar a nós neste final de semana,
Vamos transmitir a última rodada do Brasileirão Série C com Campinense e Volta Redonda. E no domingo, às 3 da tarde, tem Nova Venécia e Portuguesa da Ilha pelo Brasileirão Série D. É o jogo de volta das oitavas de final. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente. E vamos dizer não, vamos dizer um basta à violência contra a mulher. Denuncie, ligue para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.